Olá, eu sou Esther Sartori e esse é o podcast Preocupações de Mãe, um espaço de entrevista, de dicas, de falas muito importantes para que as pessoas tenham acesso a conhecimento. E é o que eu sempre digo, mãe que se informa, transforma, preocupação em sabedoria. E hoje, pai também, tá? Essa informação tem que alcançar muitas pessoas. E é muito bom a gente poder ter um programa como esse aqui que traz essa informação. Esse é um espaço de informação, mas também é um espaço de história, história de mães, história de pais, que vem aqui contar as delícias e os desafios, claro, de educar filhos. Muito legal, né? Você me encontra no Instagram, agora com esse novo perfil, Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. E aqui, claro, no YouTube, não é? Canal Preocupações de Mãe. O tema de hoje é muito legal e pela primeira vez eu estou trazendo um representante da ala masculina. Olha, eu não tinha ainda me atentado quanto seria importante trazer uma fala de pai. E você sabe que eu estou sendo cobrada? Estou sendo cobrada sim, o pai quer ser ouvido, o pai quer ouvir o pai falar. Olha que coisa deliciosa. Esse é um momento para mim muito especial e um desafio, tá? Eu nunca tinha entrevistado um pai. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser, tá? O tema de hoje é maravilhoso. Sabe qual é? Estou grávido. Sim, estou grávido. E a gente vai entender por que eu escolhi esse tema. Vamos lá? Para falar sobre esse tema, eu convidei aqui o João, que tem um sobrenome difícil. E eu vou tentar trazer o sobrenome dele. João Wilkinson. Perfeito. Sim, o João Wilkinson, que é psicoterapeuta, e ele me traz aqui que ele também trabalha como treinador comportamental. Vamos entender o que é isso? É bom a gente trabalhar também com esses conceitos, tá bom? Vamos lá, João, prazer estar aqui com você, vai ser um papo muito gostoso, muito agradável, mas antes da gente começar, eu quero que você se apresente, fale por você, porque olha, está sendo uma experiência inédita para mim, tá bom? Bom, Esther, eu agradeço, né? Estou muito feliz de poder abrir alas aí para os representantes, para os pais, enfim, para os representantes, né, masculinos aqui, poderem falar também, trocar, colaborar. Né? E eu sou, como você falou, sou psicoterapeuta, sou pai da Flora, sou marido da Isabela, né? A Flora aí, a minha filhinha, está com 1 ano e meio agora. Sou treinador comportamental. Isso foi uma necessidade que eu percebi natural do meu trabalho, de expandir, né, esse trabalho para grupos, poder sair um pouco do individual e expandir para grupos. Né? Então é um trabalho também que eu venho desenvolvendo e no final vou comentar sobre uma novidade aqui em Indaiatuba. Opa, muito bom, muito bom. Olha, eu sempre que eu penso nesse tema, eu trago várias reflexões para mim, não é? Porque quando a mulher está gestando, ela tem uma série de adaptações que ela precisa incorporar. Não é? Ela tem uma série de questionamentos e inseguranças que ela precisa aprender a lidar. E eu sei também, por ser mãe, né, eu tive gêmeos, foi uma mudança de chave muito grande, não só na minha vida, mas na vida da família, não é? Quando eu penso nisso. E a gente vai percebendo o quanto os pais acabam assumindo novos papéis, acabam assumindo e entendendo novas realidades. Acomodar tudo isso é difícil, não é? E às vezes a gente esquece que as mães têm inseguranças, mas os pais também. E foi por isso que eu optei por trazer um pai psicoterapeuta para falar um pouquinho da voz desses pais, né? Não que eles não tenham, né? É simplesmente amplificar essa fala desses pais. Eu vou começar fazendo uma pergunta clássica. O que é o que faz, né, um treinador comportamental? Que eu acho que é bom as pessoas saberem qual é essa função. Né, como que se desenvolve esse trabalho? Sim. Bom, um treinador comportamental, ele é uma pessoa que vai poder atuar, né, num trabalho mais pontual, em grupo e em qualquer área, no sentido de que todos nós, né, como seres humanos, nós temos comportamentos que foram derivados de situações da nossa infância, por exemplo, né, de cristalizações, e muitas vezes nós temos muitos bloqueios. Então, um treinador comportamental, ele vai ter uma proposta de um trabalho onde ele vai adequar o público para trabalhar, como eu falei, né? Pode ser um trabalho de 4 horas no workshop, pode ser uma palestra, pode ser um dia, onde nós vamos usar dinâmicas de alto impacto, que a gente chama, e aí, por exemplo, né, a gente pode usar dinâmicas sistêmicas também,
trabalhos para ajudar a pessoa a desbloquear crenças, desbloquear traumas e poder ser, não substitui uma terapia, por exemplo, né? Não substitui uma psicoterapia, mas é um trabalho que pode desbloquear, eu gosto de falar assim, né? De trazer um avanço muito grande, né? Em pouco tempo. Então esse é o que um treinador comportamental faz. Muito legal. E se sabe que a gente está sempre preocupado exatamente com esses traumas, com essas questões que já vem incorporada, né? Eu acho que aquilo que eu sempre falo, que a mãe quando tem o filho, já sai da maternidade com o carimbo de culpada. Não adianta, porque ela já sai com todas essas... já carrega essa... Eu acho que é uma marca mesmo, né? Um medo, eu acho que medo, culpa, insegurança, elas saem com a gente da maternidade, né? A gente já vai para casa pensando se nós vamos dar conta. E eu acho que da mesma forma os pais, não é? O pai nessa relação. Será que nós vamos dar conta? Enfim, nós vamos falar sobre desse tema de uma forma bem mais aprofundada e eu vou começar perguntando para você assim, ó, no seu entender, quais são essas transformações que acontecem na família? Não é? Porque quando estar o pai e mãe sozinhos também são família, viu? Não precisa ter um aglomerado de filho, não. Pai e mãe juntos também a gente considera como família. Mesmo porque muitos pais, muitos casais optam por não ter filhos e não deixam de ser família por conta disso, não é? Então, eu fico pensando, quais são essas transformações que ocorrem no relacionamento durante esse período da gestação e do nascimento da criança. Perfeito, né? E esse, como você falou, né, Esther, esse é um tema essencial, porque todas essas inseguranças da mãe, né, elas são presentes, as inseguranças, né, ou a novidade também vai ser presente para o pai, e eu gosto muito de pensar que o casal, ele é como uma equipe, né, uma equipe que está junto em prol de um objetivo em comum. Então o filho, ele precisa ser um projeto, como algo que está para vir, e aí tem esse período da gestação, né, é uma preparação toda, né, então como algo que está por vir, os dois, né, o casal precisa conversar, precisa estar em harmonia, porque muita coisa vai mudar, né, muita coisa vai mudar, já começa a mudar na idealização, né, nesse projeto então de vida, e as mudanças elas vão continuar acontecendo naturalmente, conforme os meses forem passando da gravidez, depois que nasce, né, tudo isso vai acontecendo. E é legal você colocar isso pelo seguinte, realmente, a maternidade ela tem que ser compreendida como um processo de cumplicidade mesmo entre os pais, porque por mais que essa criança esteja sendo gerada dentro do ventre da mãe, é uma criança que faz parte da união entre duas, 50% de cada um. Não tem como a gente fugir disso, não é? E às vezes o que eu sinto é que quando você fala da idealização, pelo fato da mãe estar com a criança no ventre, ela tem os sentimentos diferentes, ela consegue perceber a existência de uma outra forma, o corpo muda profundamente e essa realidade, ela é uma realidade que aparece muito mais para a mãe do que para o pai. Então eu tenho a impressão que o pai mantém às vezes um distanciamento porque ele não consegue ver o real naquilo que está acontecendo dentro do ventre da mãe. Eu estou enganada? Eu concordo, não acho que você está enganada, né? O que ocorre e aí eu acho que tem um movimento também, daí a importância do casal, dessa cumplicidade, né? Existe um movimento também da mãe poder convidar ou trazer o pai para esse lugar. Ai, que lindo convidar o pai para esse lugar. Porque sem dúvida, exatamente. Sem dúvida, né, Esther, a questão biológica ela vai prevalecer na mãe, né? E aí eu vou trazendo um pouco aqui da minha experiência pessoal, né, que eu acho que isso claro. É importante aqui. Mas, por exemplo, né, algo que aí antes da Flora, né, da Flora de fato chegar, eu e a Isabela, a gente sempre conversou muito sobre isso, o que era importante, o que não era importante, nós buscamos informações, né? Então, tudo aquilo que a gente sabe que é importante, né? Como é que o pai pode, então, se aproximar, considerando que não é ele que está com as sensações corporais, né? Isso tudo que a gente estava comentando aqui. Ele vai
já entender, por exemplo, que o feto, né, aquele bebê, ele já está ali, ele já faz parte da família. E se ele faz parte da família, a gente precisa conversar com ele. É isso mesmo. Né? Era esse o ponto que eu queria chegar. Vamos lá. Mas assim, não sei se eu estou me antecipando, mas a questão, né, o que eu fiz, eu acho que fez muita diferença, né? Nós fizemos lá, eu e Isabela. Por exemplo, eu fazia carinho na barriga, eu falava, papai chegou do trabalho, né? Aquela coisa. Eu participava, eu conversava com a Flora ali dentro, né? Como se ela estivesse já fora da barriga. Mas ela estava dentro. Mas aí a gente sabe, né, Esther, que já, apesar da medicina não explicar como é que esse fenômeno, né, exatamente ocorre, a medicina já explica que nós temos, né, alguns sentidos já estão se desenvolvendo ali dentro, né, como a audição, por exemplo. Mas registros já acontecem. Né? Então eu tocava na barriga. Então é muito importante isso, né? Se um pai toca violão, por exemplo, né? Toca violão, conversa com a filha, canta uma musiquinha, faz carinho, conversa mesmo, porque ela já faz parte, né? É tentar materializar um pouco aquilo que a mulher está sentindo ali dentro dela, porque realmente nós não vamos sentir dessa maneira, né? E sentir é tanta coisa, não é? Sentir é tanta coisa. Sentir é um universo tão amplo, né? As emoções são tão amplas que às vezes a gente fica imaginando que o sentir é só você sentiu, ele chutou, você sentiu. Olha, sentir é muito mais do que só a questão física, não é? O sentir é olhar para essa mãe e perceber como é que ela está naquele momento, o que ela está sentindo mesmo, quais são as angústias, poder compartilhar. Quando você diz convidar, eu digo assim, convidar e dialogar com os sentimentos. Dialogar com os sentimentos dos dois, porque eu estou insegura, meu parceiro pode estar também muito inseguro, ou minha parceira, que hoje as configurações familiares são imensas, não é? Então a gente pode ampliar isso para pai, para companheira, para companheiro, enfim, a gente tem que ter essa noção. E o sentir é uma coisa importante, é o sentir o outro, né? Eu sentir a presença do outro. E às vezes eu tive um amigo que dizia assim, eu sei que ela não estava comigo, mas às vezes eu estava perto da minha esposa e eu sentia minha filha, eu conseguia senti-la, e eu sentia e eu buscava levar para ela esse sentimento gostoso, o sentimento de que gostaria tanto que você estivesse comigo aqui agora. Não vejo a hora que você esteja comigo. E essas questões são importantes, né, João? Você poder fazer essa transferência do sentimento. Sem dúvida. Eu lembrei de um fato que aconteceu comigo, parecido com o que o seu amigo falou. Adoro, gente. Anota. Sabe o caderninho de notas de coisas legais? Anota, porque é muito bom. Foi até uma questão pessoal, mas olha que legal, né? Porque se a pessoa não tem essa consciência, né, ou essa abertura de ampliar, por exemplo, essa ideia do sentir que você está trazendo, né, que é essencial, porque é aquilo, nós temos vários sentidos, como você falou, né, mas eu preciso estar disposto ou levar a minha atenção para aquele lugar, né, para aquela percepção, para poder aproveitar aquilo. E eu não vou esquecer, teve uma vez, eu estava tomando banho, e o meu momento do banho é curioso, porque eu tenho muitas sacações, né? Muitos insights, ideias. Eu acho legal, assim, acontece isso. Não sei se é porque eu estou presente ali, naquela coisa do banho. E aí, minha filha, né, estava lá na barriga ainda na barriga da minha esposa, mas eu estava com uma dúvida, eu estava com uma insegurança de alguma coisa, que eu não lembro qual é. E eu ouvi, aí aquela coisa, né? Eu ouvi, não foi bem com o ouvido, né? Aquela história, eu tive um pensamento, é complicado explicar essas coisas. Mas ela falou assim, papai, vai ficar tudo bem. Eu não tinha ouvido o som ainda da minha filha, mas veio uma frase. Depois eu falei assim, Isabela, olha só. Eu vi, papai vai ficar tudo bem. Eu fiquei, então tá, filha, obrigado. Vai ficar tudo então bem. Essas coisas acontecem, mas a gente precisa estar aberto a isso e buscar, né? Como qualquer relação, aquilo é construído. Então, se eu sou um pai, né, que não me preocupo muito, né, não tenho esse cuidado, não começo a construir essa relação com aquele bebê que está ali dentro da barriga, é igual qualquer relação, né? Precisa o quê? De proximidade, de frequência, né, de intensidade. É a mesma coisa como se estivesse fora, né? Se eu só chego em casa, oi, e vou pro quarto, e vou pra televisão, e vou pro futebol. Né? Sabe, João, é interessante isso mesmo. São dois aspectos aqui. Quando você coloca, sim, a criança já tem vários sentidos, né, desenvolvidos. A criança já consegue ouvir, a criança já tem o tato,
a criança já consegue sentir o gosto do que a mãe come, não é? Já consegue ter uma relação, a percepção de gostar ou não das coisas que a mãe gosta. Então, veja só, não é? Se você tem uma relação saudável com o seu marido, se você tem uma relação saudável com o seu parceiro ou parceira, quando você está grávida, essa relação saudável, automaticamente, o bem-estar da mãe, a criança talvez não entenda o que é aquilo, mas ela entende que há um bem-estar ali, que é uma coisa gostosa, que a presença do pai causa uma boa sensação para a mãe, não é? Então, esse sentimento é muito importante, é um sentimento que deve ser muito valorizado. Tem um psicólogo que eu gosto muito, o Léo Freiman. Eu gosto muito quando ele diz assim, se você ensina... Ele falou, você não tem que ficar ensinando o filho o tempo todo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Basta você mostrar para ele ou para sua filha o quanto você ama a mãe. Ensinar o que é amor. Né? E a hora que você ensina o que é amor, essa criança automaticamente começa a entender que essa sensação gostosa faz bem. Se o pai respeita a mãe, se a mãe respeita o pai, essa sensação gostosa também acaba sendo transferido para a criança. E a criança vai entender o quanto é bom o respeitar. E eu gosto muito essa analogia, né, que é feita dessa relação que você estabelece primeiro com o seu parceiro, para depois com aquela criança. Nossa, perfeito, né? Porque você imagina, é o que você falou, se a criança sendo uma extensão natural do amor, né, de duas pessoas... isso vai continuar naturalmente. E sem dúvida, imagina um ambiente, né, externo, um ambiente de estresse, um ambiente onde a mãe está liberando cortisol, né, esse útero está reagindo e a criança está sentindo. Então, o contrário também é verdade. Um ambiente de amor, um ambiente de acolhimento, né, a mãe ser escutada, né, e aí os homens, é aquela história, né? Os homens já melhorou muito, né, mas estão caminhando ainda para poder se permitir, sentir, né, se abrir, demonstrar medos, inseguranças. E é isso, né? Por exemplo, se eu pego as pessoas que eu atendo, mais de 90%, 95% são mulheres. Então elas ainda são as que estão aí mais... que usam a sensibilidade delas para mudar, para perceber que tem alguma coisa que não está legal. Os homens estão caminhando, já caminharam bastante, mas nesse momento, então, né, é uma oportunidade de poder se entregar, de poder... reviver algumas coisas, né? Se entregar ali para a esposa que também está mais sensível, porque aí tem interferência já daquela relação, né? Mãe e bebê, a mulher está mais sensível, né? Vão ter oscilações e ela espera que o marido consiga ser mais meio que dar uma ordem naquele caos, digamos, né? Controlar um pouco aquele caos, ouvir, né, dar um contorno, digamos assim, para aquele monte de transformação, porque aí a mulher ainda tem a questão, né, corporal que a gente estava falando, física, né, quantas coisas entram em jogo, né, imagem, olha só, autoimagem, né, se olhar no espelho e, nossa, tô diferente, será que eu tô bonita, não tô, são questões naturais que acontecem. Quando eu engravidei, eu tive trigêmeos, eu perdi uma das crianças, né, eu engordei profundamente. Eu lembro que uma vez eu fui ao ginecologista e ele falou assim para mim, Esther, você engordou uma Sandy. Gente, a Sandy é da minha época, né? De todo mundo. Tá bom? Mas eu realmente... E eu voltei destruída para casa. Destruída. Eu cheia de uma falta de sensibilidade, aquilo tudo que eu queria morrer. E eu lembro que eu voltei para casa e eu tinha feito uma boa maquiagem para ter ido, sabe? Eu tinha me preparado para ir... Queria mostrar que eu estava bem com tudo aquilo. Voltei para casa destruída. E eu lembro que o meu companheiro Sartori falou assim... Você tá linda. Foi o suficiente para desabar em choro. Eu não tô, porque o médico me disse que eu tô um elefante. Que não sei. Mas foi um negócio tão assim. E ele falava, nossa, Esther, como é que a fala dessa pessoa externa pode ser mais importante do que a minha fala, do que eu estou vendo? Para mim, você tá maravilhosa, você tá linda demais. E aquilo, para mim, João, acomodou meu dia. Isso. E esse foi o acolhimento, olha só, a sensibilidade. Ele teve sensibilidade. Teve. Né?
Porque é isso, e aí você falou, ali na hora que o médico te fala isso, não foi o seu racional que foi ativado, né? Porque a mãe já tá funcionando naquele sistema mais límbico, né? Num cérebro que vem antes, digamos assim, do neocórtex, né? Então, ela não vai pensar, ela tá... Essa é a sensibilidade, os hormônios vão mexer. Então é isso, né? Não pensando, é lógico que o médico não era mais importante do que o marido, né? Não, então. Mas é isso. Não, aquilo foi uma tijolada. Foi uma tijolada. Porque por toda a preparação, me arrumei, me maquiei. Falei, eu vou estar linda hoje. Vou chegar no obstetra linda. Destruir com 2 palavras. Pois é. Mas, João, assim, você acha que hoje existe uma preparação do pai para a gestação, da mãe? Porque assim, né, a gente sabe que existe esses 1000 dias de gestação do bebê. E hoje a gente já sabe que não são 1000 dias, né? A gente tem 1100 dias, não é? Nesses 100 dias anteriores à gestação, existe uma preparação? E posteriormente, durante a gestação, você acha que os pais estão preparados para assumir esse novo olhar em relação à esposa e a eles mesmos? Esther, olha, eu acho assim, se a gente pega de alguns anos para cá, sem dúvida isso melhorou muito, né? No sentido de que a gente tem muito mais informação e existe um movimento, sim, de mais sensibilidade do homem. Então, um lugar assim, né? A gente já se fala muito dessa questão do masculino, onde já começa a questionar alguns comportamentos, né? Abrir mais espaço para isso. Mas eu acho que ainda falta um pouco, sabe? É muito legal, né, quando o pai participa desses grupos de gestação e aí vai o casal, né? Mas principalmente o diálogo, a conversa. E aí eu estava até comentando hoje mais cedo, né, assim, porque eu gosto muito de pensar que as coisas são um problema quando você, né, é pego de surpresa, digamos assim. Se você antecipa aquilo ou com uma possibilidade, não é ficar, né, paranoico achando que vai dar errado, mas se você considera aquilo como um cenário, eu me preparo para aquilo. E como eu estava dizendo, né, a esposa e o marido, nesse casal, ele é uma equipe que tem um projeto novo, que é essa criança, essa vida, né, que vem. Então é muito importante esse exercício de preparação, de diálogo, de conversa. Os medos, quais são os medos? Né? Quais são as dúvidas? Então, dúvida, eu vou buscar informação. O que a gente mais tem hoje é isso, né? Porque eu vejo muito assim, o marido preocupado com essa questão de prover, muitas vezes, a parte financeira ainda, né? Sem dúvida. Ok, a esposa vai ter lá a licença dela, maternidade, alguns optam, né, por a esposa talvez não trabalhar até uma certa idade da criança, por um período, e aí cada casal vai saber a melhor configuração. Mas lembrando que não é só isso, não é só isso. O pai, ele precisa estar junto, né, porque algumas decisões que vão ser tomadas, podem ter, né, que ser tomadas mais à frente, por exemplo, na gestação, no parto, né, o pai vai ser consultado. A gente não pode ficar dependendo só, é que a gente estava falando, né? A parte racional da mulher está comprometida. Não é uma questão de capacidade, né? É porque a energia dela, o organismo dela está voltado para uma outra coisa, que naquele momento é mais importante. Então, se não existe essa cumplicidade, né? Essa conversa, esses acordos antes, na hora ali vai ser mais complicado, mais confuso, mais estressante, porque os pais também vão passar pelos estresses, né? Opa! A gente, e aí eu posso contar também uma situação que a gente passou, porque a gente se preparou para um parto natural, né? Ela também é da área de saúde, eu também sou, e aí a gente tem essa, nada radical, digamos assim, mas a princípio de ser um parto natural, né? Escolhemos um médico que era, assim, que também defendia essa ideia, mas sabendo que se fosse necessário, problema nenhum, faríamos uma cesárea, né? E aí nos cuidamos durante a gravidez, né? Fizemos tudo, fez exercício na medida certa, aquela coisa toda. Mas um dia antes, assim, a Isabela começou a entrar nas contrações e aquilo foi aumentando, na verdade uns 3 dias antes, mas o colo não abria, não dilatava. E aí foi aquilo, né? Os dois com aquela expectativa do parto natural, né? Eu nasci de parto natural. Minha esposa também, então vem isso também, né? Essa coisa que a gente carrega, isso, sabe? peso. É um peso. E é isso que a gente estava falando da conversa e da abertura também, né? Até de saber pedir ajuda. E aí foi um choque pra gente quando a gente falou assim, olha, existe grande chance de ter que ser uma cesárea e vamos observar. Né? Isso foi um dia à tarde, uma sexta-feira à tarde. E aí a gente chegou em casa, eu lembro assim, nitidamente, e a gente estávamos abalados, é aquela história, né? Aí recorremos, aí as mães, né? Aí vem o papel, a mãe, né? As nossas mães, olha que legal, né? Aquela coisa, trazendo a história.
E elas acalmaram a gente, tranquilizaram a gente, conversaram, falaram, não tem problema nenhum e tal, vocês fizeram tudo. Então, assim, né, ter essa tranquilidade, também nós pedimos ajuda, né? Que isso é bom também, né? Claro. Assim, pedir ajuda é muito bom. Ponderar aquela ajuda é melhor. Você pode pedir, mas você fazer o filtro da ajuda é muito bom também, não é? Sim, Eu acho. sim, com certeza. Eu parto do princípio assim, pelo menos quando você pede, né, já é um grande passo que só aquela que chega, né? Aquela ajuda que chega assim, falei, peraí, não é bem isso, né? Mas chegou a ajuda. Mas eu acho que assim, você vê, nós nos preparamos, e aí um ponto importante também, né, Esther? A gente nunca vai estar 100% preparado, porque nada substitui a vivência, né? Aquela coisa fenomenológica. Isso que eu ia falar. Não adianta a gente se preparar para tudo, achar que vai sair tudo exatamente como a gente imaginou, porque não sai. E você tocou num assunto interessante, as pessoas se preparam, tá tudo certo, só que as opções têm que ser tomadas em conjunto mesmo. E que interessante, né? Apesar disso, apesar de a gente saber, apesar da área da saúde saber que essas decisões são juntas, até hoje, o número de maridos, ou de companheiros que acompanham o parto é super pequeno, parece que é em torno de 16%. Nossa. E o número de mães e mulheres que acompanham as filhas no parto é maior. Olha que dado, coisa. É um dado super importante, gente, porque é o medo, é insegurança, é não querer estar junto, é não querer participar daquele momento, seja lá o que for. Não é? Mas também é uma coisa que tem que ser muito bem acordada. Com certeza. Porque o parto é um momento de acolhimento muito delícia. Quando você tem alguém por perto, não é? Falando aqui da parte, né, do lado do pai, né, eu fiz questão desde o início. Né? E aí é interessante, né, porque a minha esposa também, né, nós conversamos antes e isso era algo assim, inegociável. Né? Nós chegamos a esse acordo. E eu vou falar, fez muita diferença pra mim. Nossa, foi um momento mágico estar presente ali. Porque aí também você imagina, né? Foi a primeira vez que eu vi a minha filha, né? Aquela coisa de cair a ficha. Sabe? Eu imaginava como ela era, né? De ver as outras, a criança real. E aí dá aquele. E foi um impacto, porque é interessante, porque por mais que a gente tenha as outras 3D e tal, que é incrível, né? Muito legal, você já vê a forma ali. Mas assim, você não sabe a cor do olho, qual vai ser, né? Não sabe direito. Minha esposa tem olhos claros. Né? Eu tenho olho escuro, e como é que vai ser? Então tem uns detalhes assim que você não vê. Tudo isso fica no imaginário. Tudo no imaginário. O imaginário é muito interessante. Você cria o que você quer no seu imaginário, né? Exatamente. E daí a gente imagina também o outro campo, né? Quando a criança não vem exatamente daquele jeito que você imaginou, quando a criança não sobrevive, ou alguma coisa que acontece. Olha a importância do pai nessa hora, de estar junto. Não é? Com certeza. É a importância desse acolhimento, de você poder dividir junto uma dor. Isso é importantíssimo, não é? E nessa pesquisa que eu li, essa pesquisa fala exatamente sobre isso. A solidão que essa mãe fica no caso de uma expectativa não cumprida, atendida. Porque essa mãe, às vezes, passa pelo processo e ela passa sozinha. E isso, muitas vezes, gera todos os conflitos posteriores, né, à gestação. Nós vamos falar disso também, já. Viu? Mas sabe por que eu estava te falando sobre essa questão dos pais, do pai estar preparado? Porque a gente sabe, né, a menina, ela já é pronta para a maternidade desde o início. Nós estamos a imposição sempre de uma boneca, de um carrinho de boneca, de uma mamadeira, de brinquedos que já levam a menina a pensarem nessa maternidade. E isso é uma coisa muito forte, gente, muito pesada, porque você já vai, de alguma maneira, mostrando para essa criança, para essa menina, que o fim é ter um filho, ponto. O fim é a maternidade. E em contrapartida, né, para o menino, não. Para o menino, assim, vamos manter o carrinho, vamos manter altas velocidades, vamos manter... Então, essa preparação que às vezes a gente, que a mulher, para a mulher é imposta, né, talvez faça com que ela tenha um olhar diferente em relação à maternidade. Seja ele um olhar bom ou ruim, não importa, mas acaba fazendo com que a mulher tenha esse olhar em relação à maternidade. Então, não que eu ache errado, sabe, João? Mas eu acho que às vezes a menina é tão pequena para já estar ali
carregando uma boneca, como se pegue a filhinha, cuidado com a filhinha, que às vezes já causa essa imposição, não é? A maternidade como um fim. Mas, Esther, isso é muito real, né? É só a gente observar que é muito comum, numa determinada idade que as mulheres chegam, e eu falo porque eu vejo isso acontecendo no consultório o tempo inteiro, né? Olha, 30 anos, 30 e poucos anos, peraí, não tá num relacionamento, né, assim, longo, não tá, né, aquele imaginário todo, que é o que você tá falando, que foi construído lá atrás, né? Assim, já tô chegando numa idade e não tem nenhuma perspectiva, né, de engravidar, como é que é isso, né? A mulher, ela entra ela pira, assim, né? Ela entra no sentido, no senso comum, né? Mas ela entra numa noia, né? Numa coisa, e aquilo vira um problema. E aí é o que você falou, né? Até que ponto foi algo construído, que é natural, nós vamos ter essas influências da nossa família, da sociedade, do nosso meio, mas chega um momento que eu preciso, assim, o que serve pra mim, o que não serve, né? Eu concordo, não concordo? Tem um senso crítico daquilo, mas é uma coisa que ainda é tão, assim, você usou a palavra imposta, né? Eu concordo, mas é que naturalmente está nesse contexto, né? Não é muito pensado o impacto que isso vai ter lá na frente, que é quase que automático. Quase que automático. Muito diferente do homem. Pois é. Muito diferente. Agora, é aquilo, né? No caso dos homens, como é que é essa sensibilidade? Porque é isso que falta lá atrás, né? Na educação. Como é que é trabalhar, então, essa sensibilidade desde novo? Por que tem que ser sempre alta velocidade, sempre desafio, entendeu? Ok, tem uma natureza, é natural, né, assim, né, que tem uma inclinação do gênero do masculino para uma coisa e do feminino para outra coisa. Mas os dois precisam conversar, digamos assim, né? O homem precisa desenvolver o lado feminino dele e a mulher o lado masculino também, né? A visão junguiana de todo o processo. Da completude, né? Da individuação. Da completude, exato. A individuação nesse processo. Eu acho que é isso, né? É isso que tem que começar... Já existe uma educação que começa a olhar um pouco mais para isso, né? Mas inclusive, ainda falta, né? Ainda temos que caminhar. Falta um pouquinho. Eu atendo muitos pais no consultório que, assim, é muito difícil para eles pensarem assim, meu filho brincando de cozinha... Meu filho brincando de panelinha, meu filho brincando de boneca, meu filho... Assim, esse meu filho é uma coisa tão pesada, não é? O meu filho é uma coisa tão individualista, porque esse seu filho vai participar de uma sociedade muito maior, né? Não, e Esther, você falou um ponto muito interessante, assim, que essas coisas parecem assim, isso é só uma questão de linguagem. Não é. Por exemplo, eu e Isabela, a gente sempre teve muito cuidado em falar assim, nosso filho, né? E as pessoas e os familiares também falam assim, não, porque seu filho... Peraí, é dos dois. Os dois tomam as decisões, né? Os dois decidem, porque você vê, é tão automático que acaba assumindo um lado, né? Assume um lado. E olha só, peraí, calma, é o que você falou, é 50-50 desde lá de trás, né? Não é de agora. Então tudo, as decisões, né? Os sucessos, né? Os desafios, 50-50. Nosso. Então, parece uma coisa simples de linguagem, mas assim, nosso filho, né? Gente, vocês estão gostando desse conteúdo? Porque eu tô simplesmente amando. Eu esqueci de pedir para vocês se inscreverem no meu canal logo cedo. Olha, já tem que se inscrever. Se inscreve porque toda quarta-feira tem uma coisa nova, bacana para ser ouvida. Esse assunto para mim é espetacular. Vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, compartilha. Tenho certeza que muitos pais e muitas mães vão adorar ouvir isso. E sabe, é um assunto que dá para pai e mãe compartilhar juntos, sentar, ouvir e conversar sobre isso. Olha lá, é um temão para conversa, é ou não é? Excelente, muito bem lembrado, né? É isso. Tem que trazer. Assiste junto, conversa. E como é que é com a gente? Como é que foi, né? Nossa, com certeza. Eu acho isso muito legal, você poder ter esse papo, poder conversar, não é? Porque primeiro filho ainda é mais difícil, não, João? Putz, primeiro filho é uma aventura sem fim. Sem fim, né? Mesmo? Eu tô nessa aventura, tô no meio tô na jornada, tô no início da aventura, né? 1 ano e meio ali, é maravilhoso, mas é isso, é tudo novo, né? Aquela história, tudo novo. E na verdade, gente, o que eu sinto é que, assim, a chegada da criança, ela modifica tudo dentro da casa. Dentro da casa e dentro da casa, né? Dentro e de fora, né? A família acaba tendo que se reorganizar. Os papéis acabam tendo que se sistematizar. Mas sistematizar não quer dizer isso, ó. Você cuida, eu
trabalho. Não é assim. Porque hoje em dia, no nosso universo, na vida que nós levamos, as mulheres trabalham também. As mulheres também têm uma vida ativa. E também tem o fato delas serem indivíduos, não é? Elas não são só elas não são só a mãe. Elas são a mãe, elas são a mulher, elas são a dona da casa ainda, elas são, sabe, todos os papéis, todas as funções estão ali juntas. E essa mudança acaba fazendo com que pai e mãe tenham que cuidar juntos das relações e cuidar juntos deles mesmos. Não, isso aí, Esther, que você está falando é essencial, né? Porque aí são tantas mudanças e que é aquilo, né? Acho que entra um pouco nessa questão da gente conseguir antecipar algumas questões. Então, por exemplo, a rotina muda completamente, né? E eu vou falar um pouco por mim. Você imagina, eu sou filho único, sempre tive meu espaço, digamos assim, né? De uma família pequena, era eu, meu pai e minha mãe, basicamente. E aí, por um bom tempo, eu e a minha esposa só, né? Um tempo relativamente curto até, mas por um tempo nós nos organizávamos. Então é isso, nós tínhamos nosso momento de sair, né? De curtir, isso tudo. E aí chega a criança. Então é aquela do antes e depois, né? Que todo mundo fala e de fato é antes e depois. E aí eu falo, pra mim ainda é muito desafiador, porque não é na hora que a gente quer, né? Mas, não. Ok, a gente tenta estabelecer ali uma rotina, alguns limites, mas assim, é aquilo, né? Ela vai chorar, né? Ela vai precisar de nós, né? Então não vai ser no nosso tempo. Por um bom tempo nós vamos ter, né? E aí depende também do quanto a gente vai, das nossas prioridades, né? Em termos de educação, mas por um bom tempo a gente vai precisar sim abrir mão de diversas coisas, de lazer, e aí começa a interferir nessa questão, né, do casal. Como é que fica a relação depois, né? Porque aquela cumplicidade lá de trás, ela precisa continuar acontecendo. E sem dúvida, né, mudar essa mentalidade de que, por exemplo, a mulher, ela tá com mais uma tarefa que assim, extenuante, né? É maravilhosa, é isso que a gente ouve, lógico, mas é aquilo, né? Demanda mais sim, principalmente nos primeiros, você está falando desses 1000 dias, né? Demanda mais sim da mulher. Tem coisas que a mulher vai atender mais, até pela questão biológica também. E aí eu vejo duas coisas acontecerem também, né, Esther? Assim, muitas vezes é aquela situação, né? A gente tem um cenário onde o pai quer entrar, ele quer participar, mas a mulher, ou a mãe no caso, ela fica assim, não, mas não é desse jeito, né? Não é do jeito que ela acha que é o melhor. E ok, a gente, né, o pai, ele vai aprender do jeito dele. Isso faz parte, né? E tem então tem esse cenário, né, do pai querer participar e muitas vezes a mulher não deixar. E muitas vezes também o pai, ele de fato deixa só na mão da mãe, né? Ele não faz questão, digamos assim, né? Só que isso é essencial para aquela criança, é essencial para essa família, para esse vínculo que está acontecendo ali, né? A gente estava conversando outro dia, né? Por exemplo, eu tenho me organizado muito para alguns dias eu levar a Flora na escola. Porque às vezes e por exemplo, momentos antes de dormir, né, de estar junto ali, porque às vezes eu trabalho até tarde e ela tem o horário dela. Mas essa participação é aquilo, né? Aquilo que tem que ser conversado antes. E lógico, né? Vão acontecer questões e a gente precisa se adaptar, né? Adaptação a elas. Mas essa montanha-russa ali de emoções, de acordos, né? E pedir desculpa. Sinto muito. Não, é novo, tudo é novo, né? Você sabe que esse é na verdade, essa sua fala me traz 2 pontos aqui, João. O primeiro é que, atenção, pai não faz favor. Ai, faz o favor de pegar a fralda para mim. Ai, faz o favor de trocar o nenê para mim. Ai, faz o favor de dar uma mamadeira. Ai, faz o favor de... Não, pai não faz favor. Pai é o pai. Ele faz junto. Ele não faz o favor de, não é? Isso é uma coisa que ainda existe essa ideia de que a mãe tem que pedir o favor para o pai de ajudar. Não é? Você está olhando lá que a esposa está descabelada, que a sua companheira está descabelada, não está dando conta. Arranca a criança da mão dela, deixa ela ficar brava um pouquinho e vai fazer.
Pode deixar que eu faça, eu dou conta. Não é? Porque há também, como você colocou, essa questão da mãe não deixar o pai fazer, porque só eu sei fazer, né? Existe essa soberba de mãe, afinal de contas, a cria eu que pari. Essa história do eu que pari é muito difícil para a mãe, não é? De achar que esse pai não vai dar conta, mas esse pai vai dar conta. Ele precisa do espaço, da mesma forma como a mãe está aprendendo, o pai também está aprendendo. E se você der o espaço, aprende, viu? Porque ninguém é limitado e não vai dar conta de aprender aquilo. Vai, na hora de dar. E outra, essa participação é tudo, né, João? Com certeza. A criança entender que você faz parte, participação, você faz parte de, você está incluído no. Isso é muito importante. De fato, existem pais que delegam. Aí você chama a participação, não chama para fazer favor, viu? Vem aqui. Você precisa me ajudar nisso. Mas não é porque é bom para mim, é bom para você com a criança. Essa explicação é tão clara, é tão assim, é tão bom você poder ter a consciência de que sim, faz parte. Não é favor. Que você muda toda a forma de você ter até a própria relação com o casal. Com certeza. Né? A relação entre o casal. E aí eu fico pensando, né? Nessa realidade atual que as mães têm vivido. Essa participação paterna tem aumentado pelo que você tem visto no consultório, pelo que você tem visto nos seus atendimentos. Há uma consciência desse pai que ele não ajuda, mas que ele participa. É aquilo que a gente falou um pouco antes, né, Esther? Eu acho que assim, está aumentando. A gente já encontra, até nas redes sociais, né, alguns homens trazendo essa experiência, isso que a gente está conversando aqui, da importância do pai participar. Né? Mas é um desafio constante. É aquela história, é um desafio constante. Né? É igual o nosso, que a gente estava falando, é nosso filho. Então, tudo é dos dois, é responsabilidade dos dois. E para a criança é muito importante ter, né, o pai dar o banho também. Tudo isso, todo esse contato, porque é a primeira relação da criança, né? Com esses dois, com essa microsociedade ali que é a família. Né? Então é muito importante a criança sentir um outro toque, né, uma outra voz, tentar botar para dormir. Lógico, aí eu confesso, a mãe tem mais, nessa hora a mãe ainda tem mais habilidade. Eu tô aprendendo, sabe? Eu tô nesse momento aí. É ótimo, porque ela também tá aprendendo. Ela também. Ela aprendeu de alguma forma. É maravilhoso, né? Mas é isso. E eu brinco muito, essa coisa assim, é pela repetição também. Acaba que no primeiro momento, a mãe tá ali fazendo mais coisas, talvez. Pela questão dela estar mais dedicada, principalmente nos primeiros meses. Ela tem a licença maternidade. Nem sempre o pai pode tirar um período. É aquela história da configuração, ou vice-versa, se a criança ficar mais com o pai, né? Hoje em dia a gente encontra isso, ok. Né? Por exemplo, isso é uma coisa que eu acho muito importante. Né? Por exemplo, eu me organizei, eu sou autônomo, então eu tenho um modelo de trabalho que me permitiu, mas foi uma conversa, uma organização antes, que eu tirei, assim que minha filha nasceu, foram 15 dias, dedicação total para ela. Né? E quando eu fiz uma programação, no primeiro mês, assim, eu fui voltando aos poucos. Isso é de uma riqueza imensa, né? Hoje em dia eu olho, e aí a Isabela concorda, assim, fez muita diferença e a gente vê na Flora essa diferença. Ela é uma menina que ela tem uma segurança, sabe? É muito interessante, né? E aí aquela hora, né, Esther, da gente pensar assim, o que é mais importante? Né? Será que eu não posso priorizar isso por um período? Ok, talvez eu ganhe menos dinheiro, né? Naquelas primeiras semanas ali, um mês. Organização. Por isso que é um projeto que começa muito antes. Muito antes. Né? Esses 100 dias anteriores. Os 100 dias anteriores são fundamentais para você trazer. Mesmo porque, gente, esses 1000 dias são assim, a base para todo o desenvolvimento social, cognitivo, afetivo, emocional. Tudo depende, físico. Tudo depende desses 1000 dias, os primeiros 1000 dias do bebê. Então, nesses primeiros 1000 dias, como é importante você trazer essa segurança para essa criança? A segurança que os dois podem trazer, o pai e a mãe juntos, cada um do seu jeito. Olha que interessante. Você falou uma coisa que eu adorei. Uma vez, uma mãe entrou no consultório muito irritada, porque ela falou assim, dá uma raiva. Meu marido vai dar banho na nenê e ele toma banho no chuveiro com ela no colo. Você acha que isso pode? Acho. Por que não pode?
Não, mas e a banheira? Para que precisa de banheira todas as vezes? Você vai estabelecer essa relação com com a sua criança. O pai vai restabelecer outra relação com a criança. Cada um do seu jeito. E aí, essa é a beleza da criança poder ter essa adaptação com o pai e com a mãe. Até a linguagem passa a ser diferente. Né? As linguagens passam a ser entendidas de outra forma. Você vai ter uma percepção da sua filha. A sua mulher vai ter outra percepção. Vocês vão poder estabelecer linguagens diferentes. E olha, não tem coisa mais legal do que aparar a aresta. Porque a criança pede para que as arestas sejam aparadas. O pai apara a aresta de uma forma, a mãe de outra. Mas o importante é que cada um, ao seu modo, vai aparar essas arestas. Com né, certeza. João? E a criança vai ser a maior beneficiada disso. Sem dúvida. Porque é esse complemento. Ela vai precisar dos dois modelos, digamos assim. Claro, né? O casal ele vai conversar o que é importante, temos, né, de diretrizes, digamos assim, de educação, de prioridades, eles vão chegar a um acordo. Mas isso que você falou, né, Esther, assim, por que não pode tomar um banho de um jeito diferente com o pai? Por que não pode, né, o pai não pode vestir de um jeito naquele dia? E é isso que é o bonito, porque a criança ela começa, né, a ver esses dois modelos, a integrar aquilo e criar aos pouquinhos o jeito dela. Exatamente. Isso é como você falou, esse início é essencial. Essencial, né, para esse desenvolvimento todo emocional da criança, com certeza. E assim, hoje a gente observa o quanto há, muitas vezes, uma disputa do poder em relação à criança. Né? E eu vejo isso muito no consultório. Quem é que sabe mais, quem é que sabe menos, quem é que pode, quem é que não pode, por um lado. E esse delegar, né? Isso você pede para o seu pai, isso você fala com a sua mãe. Não. A gente tem que resolver juntos. A linguagem tem que ser a mesma, não é? Sem dúvida. Não, isso aí, isso pode gerar grandes problemas lá na frente. Sem dúvida. Grandes problemas, né? Porque você imagina, se a criança é fruto dos dois, vamos aí trazendo uma linguagem aqui que vem das dinâmicas das constelações, né? Mas assim, se a criança é fruto dos dois, e a gente começa a falar assim, não, isso é com seu pai, isso é com a sua mãe. A gente está ensinando para a criança que existem assim, dois partidos, vamos falar assim, né? E num mundo que nós estamos vivendo com essa bipolaridade total. Imagina, que ao invés de incluir, exclui, né? Exclui. Desagrega. Então você tá criando um registro para a criança logo ali no início da vida dela, assim, olha, são dois lados, e aí você vai ter que tomar, né? Você vai ter que estar uma hora no lado de um, outra hora na hora do outro. Né? Porque é isso, a criança rapidamente, né, vai perceber assim, então isso aqui eu me dirijo para meu pai, isso aqui eu dirijo para minha mãe. E aí e aí lá na frente você vai colher, né? É aquela história. Exatamente. Então o que a gente quer que semente, né? O que a gente está ali conduzindo naquela criança? Né? Pelo contrário, a gente precisa, o casal, né, ele precisa agregar, e é o que você falou, é uma família, um ambiente que ele precisa dos dois polos, digamos assim, né? Para as decisões tomadas em conjunto. E eu vejo isso muito no momento da escolha da escola. Qual é a escola que vai? Qual é a escola? Na escolha, às vezes até da própria roupa da criança. Mas vai assim? Por que vai assim? Vai assar? Sabe coisas coisas às vezes do dia a dia, do corriqueiro, que é uma disputa entre os pais. E aí eu imagino isso num campo maior, né? Num campo maior, como é que essa disputa acontece? E ainda para trazer um outro olhar, não é, João? Quando é o caso dos pais separados, essa alienação parental que às vezes acaba acontecendo e que coloca a criança numa disputa que é uma judiação, porque 15 dias com um, 5 dias com outro, você pode, você não pode ver, e a criança acaba sendo a moeda de troca nesse processo todo, porque acaba sendo conveniente fazer da criança o objeto de dominância do outro, né? Isso é um negócio muito... Eu sei que a gente nem tinha combinado de falar isso, João. Não, mentira que a gente não combina nada. Mas a gente tem uma pauta que eu tenho de seguir, gente, mas eu não consigo seguir a pauta. A gente tem que ser orgânico essa conversa, né? Não é? Eu começo muito bem com a minha pauta, mas olha, João... Mas olha só, eu vou botando... As pessoas às vezes em saia justa sem querer. Não, mas olha, isso é tirar... Olha só, isso é tirar a infância da criança. Né? Isso é roubar a infância da criança. Você imagina, todo mundo perde. Todo mundo perde. O casal que não mora mais junto, né, que é separado, ele precisa, os dois têm que estar sempre incluindo
né, o pai e a mãe, porque quem separou foi o homem e a mulher. A criança não tem nada a ver com isso. Então ele está sempre. É muito importante incluir a criança, né? Sempre incluir o outro. Porque comentários, né? Comentários negativos. Isso aí você viu lá com seu pai, isso aí veio de lá, isso aí veio da sua mãe. Quem perde, todo mundo perde. Exatamente. Todo mundo perde. A criança é a maior prejudicada. E no fundo todo mundo perde. Porque o que um pai e uma mãe quer, né? Uma criança feliz. Né? Que ela dê certo na vida, que ela seja feliz, ok, tem os dramas naturais de todo ser humano, né? Mas assim, essa consciência tranquila. E imagina, né? Essa alienação, isso aí é um negócio. Eu tenho visto isso cada vez mais no consultório, sabe? Coisas muito interessantes. A criança tem o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Isso aí, quem tem é o pai dele. Quem é assim é o pai. E quando a gente atende o pai, ela é neurótica. Eu já falei para ele, não vai atrás da sua mãe, que a sua mãe é neurótica. Olha como você vai construindo uma visão de pai e de mãe totalmente disfuncional. Porque se o problema está no pai, o problema está na mãe também, então quem sou eu nesse processo? Não. Eu sou a construção de um problema. Não. Quem sou eu? Imagina, né? Você está minando... Que é isso? É meio a meio. Você está minando metade do teu filho, da tua filha. Porque ela fala assim, não, então peraí, então eu não posso ser igual a mamãe. Então eu não posso ser igual ao papai. Mas como é que você faz isso dentro de você? Entendeu? É isso que a gente vê lá na frente. E quando passa para os dois lados, eu não posso ser igual a mamãe, eu não posso também ser igual ao papai. Pela visão de um, eu não posso ser... E aí, esse conflito. Sou eu? Olha o conflito. Quem sou eu? E aí é aquela história, né? A gente vê alguns transtornos, alguns comportamentos lá na frente, e aí a gente entra nesse mundo do inconsciente. Né? A pessoa... Por isso que o papel do pai e da mãe é essencial, né? Nessa construção dessa personalidade dessa criança, desse ser que vai ser um adulto lá na frente. Né? Então a gente vê a vida, né? e sintomas, questões acontecendo que vêm muitas vezes derivados desses conflitos lá atrás, que é uma tentativa de incluir. Uma tentativa de incluir o pai e a mãe, que lá atrás ficou um registro assim, mas eu não posso ser. E às vezes nem lá atrás, né? A criança cresce, adolescente, cresce ouvindo isso. Gente, eu tô falando aqui de pai e de mãe, mas eu vou estender isso para avó, para tio, tia, que às vezes tem a tendência de classificar o pai ou a mãe de forma pejorativa e como se isso não fosse ter um impacto posterior. Tem, gente, tem. Primeiro que não cabe avó, avô, tia, tio falar mal de ninguém, nem pai, nem mãe. Não cabe, não é seu papel. Exatamente. E depois, não cabe nem à mãe, nem ao pai estabelecerem essa linguagem perto do filho. Se você tem alguma coisa com seu pai, com seu marido, se você tem alguma coisa com a sua esposa, você vai lá, conversa com ele. Não põe essa criança nesse pacote, né, João? Exatamente. Porque eu vejo isso muito. Isso acontece muito, né? E aí tem uma coisa, às vezes quando a criança está ali no iniciozinho da vida, né? Ele não entende, ela não entende. Gente, a criança entende tudo. Ela pode talvez não ter uma consciência assim, muito plena da linguagem, mas ela entende o ambiente, ela vai entender e vai sentir tudo o que está acontecendo ali. Né? Isso é uma ilusão. Não, ele não está entendendo, a criança está ali no canto da sala. Claro que está entendendo. Então é isso que a gente não pode misturar. O pai e a mãe com o homem e a mulher. Os conflitos de homem e mulher, eles têm que ser resolvidos em outro lugar, não na frente da criança. Porque isso gera uma confusão nela. Gente, como a gestação é uma coisa complexa, né? Às vezes a gente pensa que gestar é só ter a criança dentro da barriga, nasceu, acabou. Não. Não é. Então, vamos parar de romantizar essa gestação e colocar essa gestação aqui, ó, pé no chão, para entender que gestar é a preparação mesmo. O nome já diz, gestar. Esses 9 meses servem para você, mãe, elaborar esse momento, elaborar como será a sua relação com essa criança. Da mesma forma que para você, pai, o gestar é elaborar nesses 9 meses essa relação que vocês vão construir e juntos. E essa história de nasce uma mãe, nasce uma criança, na verdade, nasce uma criança, nasce um pai e uma mãe, não. Nasce uma criança, constrói-se um pai e uma mãe. Eles começam a se construir como indivíduos que vão ser os condutores em alguns momentos da vida da criança. Isso aí.
não é? Isso Então, não aí. dá para a gente romantizar e também não dá para a gente colocar que toda gestação gestar é uma coisa, tá vendo? Me enganaram, não é tão bom assim, viu? Nem um lado, nem o outro, não é? Cada experiência é Cada única. experiência é única. E às vezes eu escuto muito as mães reclamando, se eu soubesse que ia ser assim, se eu soubesse, né, que ia ser assado, todo mundo romantizou. Não é romantizou, a vida é real mesmo. Quem Mas constrói... aí a importância, né, eu acho que dessa troca, né, e de buscar também, porque às vezes a própria pessoa, ela quase quer viver nessa idealização, né, nesse romantismo, como você falou, que é uma coisa quase cultural ainda, né? Poder ter esse pé no chão, e aí vem o papel do pai também nessa história, que é aquilo, a mulher ela está passando pelas oscilações hormonais, né, emocional, e vai ser assim mesmo. E aí é a hora do pai, né, do marido ali, dar esse contorno para isso, poder trazer determinadas conversas, determinadas discussões, e é isso, é pé no chão, né? Pé no chão, porque sim, tem que planejar, tem que organizar, né? Eu estava falando isso também outro dia, né? Ainda tem essa ideia assim, a gente dá um jeito, sabe? A gente dá um jeito. Depois vê, que fica esse romantismo assim, uma coisa alegre, né? Uma euforia. Que é legal, a gente tem que viver o momento, né? Não é isso, a gente não está aqui, né, numa visão pessimista, né? Negativa, mas é isso, é conscientizando as pessoas, né? Que é importante ter os dois lados, né? É muito importante. Então não tem essa assim, a gente depois dá um jeito. Não, peraí. Organiza, né? Estuda, se organiza, se planeja. É um projeto. É um projeto. É assim, você chega aqui do nada, né? Chega qualquer coisa que você está fazendo que vai ser para a vida inteira uma coisa importante, quanto maior a complexidade daquilo, mais necessário é o planejamento. Você está falando uma coisa, estou pensando aqui, João. É interessante que, exato, as mulheres passam, sim, a mãe durante a maternidade, ela vai passar por uma série de mudanças em todos os campos e são legítimas as mudanças, são legítimas as preocupações e são legítimas também as preocupações dos pais. Você acha que hoje existe uma preocupação em olhar como é que esse pai está se sentindo? Não só a preocupação do outro para com o pai, mas você acha que o pai hoje, quando ele engravida junto com a mãe, porque daí a gente vai falar, por isso que eu falei assim, estou grávida, você acha que quando há essa relação, as pessoas, os pais se permitem a falar assim, gente, eu estou passando por uma fase, eu estou desesperado, eu estou com medo, eu estou ansioso. Os pais, eles têm esse hábito ou isso é um tabu que ainda precisa ser muito trabalhado? Olha, a percepção que eu tenho é que ainda é um tabu. Ainda é um tabu, né? Ainda passa um pouco por essa ideia que o homem tem que ser forte, sabe? Né? Como se ele reconhecer a vulnerabilidade dele fosse diminuir alguma coisa, né? Pelo contrário, é aí que a gente se conecta com o outro, né? É nesse momento da vulnerabilidade, né? Então, ainda falta. Eu acredito que ainda falta, sim, até essa coisa, né? Estou grávido. Né? Isso dá um... Né, buga um pouco assim a mente, sabe? Dá um... Né? Eu adoro essa frase. É ótimo. E isso tinha que ser mais implementado, digamos assim, né? Mas eu acho que ainda falta essa conscientização, sabe? Porque eu escuto alguns pais falando estou grávido, mas eu vejo que é muito mais pelo modismo da fala do que pela realidade. Tá bom, você está grávida. Eu não vejo ninguém perguntando, está e como é que você está? Como é que você está sentindo isso? O que você acha que vai ser? Sei lá. Eu vejo muito pai falando assim, sei lá, vamos ver o que vai acontecer. Não, mas alguma coisa aí dentro está passando. Com certeza. Alguma coisa aí dentro você está pensando. Sim. Tá com medo? Sei lá. Esse sei lá, João, faz parte do vocabulário de muitos pais. Eu não vou generalizar, porque tem muitos pais que são capazes, sim, de organizar esses pensamentos e trazer para fora. Mas a grande maioria dos pais que eu atendo, o sei lá é a principal resposta. Como é que você está sentindo isso? Sei lá, eu não vi como vai ser ainda, eu tenho que ver como vai ser. É como se aquilo, de novo, a realidade não estivesse batendo ainda na tem porta. Tem que ver, né? Vai ver quando. Tem que ver quando é que vai ver, né?
Porque essa barriga que existe aí, juro, tem uma criança ali dentro. Só te lembrando, assim, ó, tá olhando, tá vendo ali, ó? Com certeza. Há uma criança. Mas esse processo, né, Chá, que a gente estava falando antes também, eu acredito, assim, desse autoconhecimento, né, de buscar isso, da pessoa se conhecer. E aí o momento da gravidez para os dois vai ser mais um momento natural, né, de desafios, de aprendizado, de crescimento. E, gente, de novo, vai se inscrever. Vai se inscrever no meu canal e vai compartilhar isso aqui. Vai compartilhar com os amigos. Tá lá na mesa do bar, do chopp, pode ir lá falar, assistir um podcast muito bom de um pai falando que sim, pai tem sentimento, pai tem medo, pai fica inseguro e buscar ajuda não é demérito nenhum, viu? Vale a pena você buscar às vezes, informação sobre isso, né? Então vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, compartilha. Quer deixar um comentário? Deixa. Eu tenho certeza que o João vai estar aqui prontíssimo para responder. Quer deixar uma sugestão? Pode deixar também. Eu trago ali, assim como eu trouxe o João, por pedido, né, de outras mães. Deixa lá um comentário, deixa lá, gostaria de ouvir tal assunto. Eu vou fazer todo o possível para trazer alguém bem bacana para falar de um assunto que você escolheu. Tenha certeza. Sabe, João? Eu adoro pegar pesquisa. Você viu que eu estou sempre pegando uma pesquisa, né? Eu estou sempre pegando uma pesquisa que fala sobre um assunto específico. E eu peguei uma pesquisa que é de 2000, que foi feito por um site que chama Channel Moon. Muito interessante. Eu até entrei para ver qual era a pegada, sobre o que eles estavam falando. E nessa pesquisa de 2022, né, gente? Ele vai dizer que a chegada do primeiro filho é capaz de causar de 20% a 23% de divórcio entre os pais. O primeiro ano é um ano fundamental para essa solidificação. Porque realmente é difícil. A gente sabe que é difícil você ter você ter a disponibilidade para um monte de coisa, né? São Perfeito. noites sem sono, o relacionamento entre o casal fica muito difícil, a conversa, a troca, é tudo muito obscuro nesse primeiro ano, né? Exatamente. E aí a minha pergunta é, como é que a gente tende a abreviar essa situação? E mais, nessa pesquisa também apareceu o seguinte dado, que a grande maioria dos casamentos que se rompem acontece porque o casamento já está numa crise anterior. E a gestação vem na tentativa de unir o casal. Grande erro, hein? Grande erro, né? De forma alguma, né, você ter um filho pode ser aquela moeda que você estava falando antes, né? Pode servir para juntar o casal. Isso é uma ilusão, é aquela história. Vamos tirar o romantismo, né? Até porque a informação ela é para ajudar, né? Isso é uma ilusão, pelo contrário. Você imagina, né? Esse momento desse primeiro ano de vida, esses dados são alarmantes, né? Mas 20% a 23%. Imagina, enorme. Um em cada... Quase em cada quatro. Né? Um em cada quatro casais... Um em cada quatro casais, perdão. Se separa. Então você vê, mas é isso. É um momento... E aí eu vou falar de estresse aqui, como imagina estresse, né? Como é isso? É um momento que a gente chama assim, a energia do estresse vai estar ali constantemente. Privação do sono, que você falou. Eu estava pensando isso outro dia, né? O sono, ele é um dos pilares, assim, até para... Aí é coisa de pesquisa, né? Eu lembro de uma pesquisa, quando eu tenho uma especialidade também em psicologia positiva, onde a pesquisa falava que tinham 2 fatores que eram que mais interferiam assim, na nossa felicidade, na capacidade de você perceber a felicidade no dia a dia. Um deles era a privação do sono. E o sono, ele é essencial. É que nós nos acostumamos, né? Eu falo muito isso. O ser humano, ele se adapta às situações. Então, você chega para alguém assim, não, porque eu durmo 5 horas, 4 horas por noite e fico bem. Você não fica bem. Você acorda e você trabalha, ok. Por quê? Porque nós nos adaptamos, né? A adaptação foi o que permitiu que a nossa espécie proliferasse, né?
Mas é porque você nem lembra mais como é que é dormir melhor. Dormir de 7 a 8 horas, que é o recomendado hoje em dia. 7 a 8 horas seria o suficiente, assim, né? Então você vê, eu tava pensando, muitas mães nunca passaram por um período tão longo de privação de sono. Num ser humano. E é o que acontece muitas vezes, principalmente nesse início da gravidez. A criança vai acordar diversas vezes, né? E é incerto. Então vem muito o estresse da novidade, da surpresa. Então é aquilo, não tem rotina. Eu lembro, minha cunhada, eu tenho uma sobrinha, né? Então a minha cunhada, ela falava, já tá com uns 7 anos, ela falava assim, olha, vocês vão ver. Quando você tá se acostumando, muda. Ah, agora eu me acostumei com a rotina. Muda. Vai mudar, né? Ai, nossa, ela dormiu 3 dias bem. No quarto, vai acontecer, vai acordar 3 vezes, 4 vezes por noite. Então tem um estresse enorme, como qualquer coisa. Se você já está fragilizado, e aí vem essa mudança, todas essas mudanças para o casal, é muito difícil sustentar. É aquilo que a gente estava falando. Se você não se prepara, e é aquilo, né? O ideal seria o quê? O casal já está, né, unido, aquilo, se preparar, sabendo que vai ter um momento lá na frente que é maravilhoso. Nossa, é incrível, né? Mas é muito desafiador. Muito desafiador. E sim, né? Não vai ter, então é isso, privação de sono. Eu e a Isabela, a gente fica assim, a gente tem várias coisas para conversar, só que assim, que hora a gente conversa? Assim, entre a gente sem a Flora, né? E aí o horário é aquele, horário que, assim, quando ela vai dormir, por exemplo, né? Então, assim, eu tô cansado, ela tá cansada, é a hora que tem. Então, o cuidado tem que ser muito maior. Porque a chance de ter uma faísquinha ali, né, que vai dar uma confusão... Uma DR vai acontecer. Assim. E vai acontecer. Então é parar, ter essa calma, né, reconhecer, assim, é isso, é calma, né? Cuidado, né, autocuidado. Então os dois precisam lembrar disso, né? No casal, os dois têm que lembrar, agora que são pais, né? Tira o seu tempo para você, né? Eu fico com ela um pouco, você fica com ela um pouco para fazer tal coisa? É fundamental. Fundamental. Por isso que eu falo dessa cumplicidade que tem que haver. É deixar sim, deixa com o pai. Ah, ele não vai fazer igual? Não, ele não vai. Ah, a criança não vai sofrer, não vai morrer, não vai estar nada, ela vai estar com o pai. Não, ela não está com o estranho, ela está com o pai, aquela pessoa que você escolheu. E uma coisa, né, e eu vejo também muitos pais, o pai, né, às vezes por um certo comodismo, digamos assim, também meio que desistindo de lutar por esse lugar, entendeu? De chegar e dar um limite. Eu várias vezes lembro, né? A Isabela é muito inclusiva, né? Nós conversamos muito antes, os dois da área da saúde, mas é aquilo, né? Isso não garante o sucesso, digamos assim. Não, nada garante. Nada garante. Atenção, não se iludam. Você pode ser a melhor psicóloga do mundo. Não está garantido o sucesso da educação do seu filho. Ponto. Mas é isso, né? Os dois, um lembra o outro o tempo inteiro. Ela fala e eu falo. Assim, não, olha, deixa aqui, tá tudo bem. Né? Deixa que eu faço aqui. E o contrário também. Né? E quando eu preciso de ajuda, eu chamo ela. E às vezes e isso é muito legal. Né? E aí ela fala assim, não, faz você. Não tem, faz desse jeito aí. Mas às vezes eu peço ajuda. Claro. Não, eu entendo, porque ainda existe. Na verdade, se a gente trabalha com essa questão cultural, e vamos lá, né? A ancestralidade do ser humano, ela coloca essa criança no braço da mãe mesmo. E por outro lado também, João, vamos imaginar que também essa mesma ancestralidade coloca essa mãe como a responsável pela sobrevivência. Então eu também acho que a gente tem que entender que nós também tivemos que aprender a delegar. Porque até então, a responsabilidade pela sobrevivência era da mãe. Sim. Então, está sendo um caminhar. Todo mundo acabou tendo que aprender nesse processo. E a gente aprende mesmo, a gente aprende. Você está dando o seu exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu tive trigêmeos, dos trigêmeos, 2 sobreviveram, e foi uma coisa loucura. Foi uma coisa loucura. Privação de sono, na verdade, era assim, quem sou eu? Dormir? O que é dormir? Era uma coisa muito alucinante. Qualquer coisa tirava o humor, sim, e não só meu, claro, do companheiro também, do meu marido, ele ficava doido. Porque eu não dormia, ele falava assim, eu vou dormir com você acordado, tenho coragem. Exatamente. Eu não vou fazer isso. Eu lembro quando as crianças nasceram, gente, que no dia seguinte elas vieram para mamar, e vieram 2 enfermeiras com as crianças no colo. E elas foram distribuindo as crianças.
E quando a enfermeira foi colocar uma das crianças no colo dele, ele falou assim, não, é dela. Ela falou assim, não, meu amigo, aqui é teu, você pode segurar. Mas tinham 2 ali, né? Então, mas olha, foi muito interessante, porque caiu aquilo que você falou de cair a ficha, caiu a ficha de que, caramba, vou ter que assumir, não tem o que fazer. Não é? Então, acabou virando um processo em que todo mundo tinha que fazer tudo. E eu optei por ser, assim, na época, gente, eu sou de outra época, né? Eu não tinha mãe, nem vó, nem ninguém próximo. Então, você imagina, era eu e ele o dia inteiro com aquela criança e tivemos que aprender. Olha que curioso. Aprender. Não, e isso aconteceu uma coisa parecida comigo, porque e é aquilo, né? A gente ficou naquela de... A princípio estava tudo bem, para um parto natural, né? Aí o que aconteceu? Não pôde ser, ok. E aí foi à noite. Foi 9h30 da noite que a Flora nasceu, né? E aí à noite não pode ter visita. Então era eu e a Isabela ainda se recuperando da anestesia. E eu, como eu falei, né? Eu sou de uma família pequena, não tive experiência assim, então nunca tinha trocado uma fralda, sabe? Essas coisas básicas, né? Adoro. Nunca tinha trocado uma fralda, eu mal tinha segurado assim uma criança no colo. E aí é aquilo. À noite, não podia ter visita nenhuma no quarto, ó. É com você. E aí eu brinco que foi um intensivão, né? Então, em algumas horas, Isabela dando as coordenadas. Troca a fralda, não sei o quê. Às vezes eu chamei a enfermeira, mas é aquilo. Então, e isso foi importantíssimo. Nossa, e foi maravilhoso aquele contato ali com a minha filha, né? Mais intenso e assim, é aquilo, né? Ó, toma aí. Toma que é Foi teu. ótimo, vambora. Bom, minha pergunta é como conseguir o equilíbrio, João? Como conseguir esse tão famoso, necessitado equilíbrio nessa hora? Ser pai, ser marido, ser amigo, ser ouvinte, ser conselheiro e ao mesmo tempo, precisando de apoio, precisando de acolhimento, precisando ser ouvido. Como é que se consegue esse equilíbrio? Essa é aquela pergunta de 1 milhão, né? É a pergunta do milhão. Olha só, eu acho que é o seguinte. Primeira coisa, né? Isso é construído lá atrás, ainda no casal. Né? O casal constrói esse suporte, digamos assim, né? Essa amizade, isso aí é aquilo. A criança, ela deve ser, né, uma extensão natural daquele amor ali dos dois. Não ter medo de pedir ajuda. Não ter medo e não ter vergonha, né? Isso é essencial. Então, acho que aí esse equilíbrio, ele vai... É aquela coisa, né, que você comentou agora assim, um quer ter o poder, o outro quer ter o poder. Isso fica transitando, digamos assim. Né? É uma equipe. Então, vai ter horas que eu vou estar me sentindo em algum momento mais forte, vou estar melhor, vou estar mais descansado, por exemplo. Vão ter momentos que vai ser ela. E pedir ajuda também, né? É aquilo, você falou um pouco aquela coisa no início da culpa, né? Então, são tantas questões psicológicas, né, envolvidas aí. Aí vem, né, Esther? Eu vou te falar, eu não sou aquela pessoa que defende assim, porque todo mundo tinha que fazer terapia. Mas eu acho que todo mundo precisa passar por, né, busca um trabalho de autoconhecimento. Né? Às vezes, olhar para si. Porque senão é o que você falou, né? São tantas novidades, é tanta coisa que acontece, e aí você vai se ver assim, obrigado, né, com tudo aquilo de maneira desorganizada. Foi um pouco o que aconteceu na pandemia, por exemplo. E aí aquilo deu, né, muitas doenças, muitos transtornos apareceram, ele já estava ali. Mas foi um negócio muito intenso, traumático para todo mundo em algum nível, e aí aquilo, né, desandou, digamos assim, né? Aflorou. É mais ou menos o que acontece. Então eu não posso deixar para ser, né? Não pode ser na hora. Não pode ser quando a criança nasce, né? Não pode ser ali porque já tem tanta coisa para gerenciar. Então acho que esse equilíbrio ele começa lá atrás, né? Tem que ser construído lá atrás. E é dinâmico, né? É aquela história, dinâmico. Né? É dinâmico. E é legal falar, ó, gente, poder e força são coisas diferentes. Você pode ter, né, tá com essa força dentro de você naquele instante, e essa força ser um processo de dissipação mesmo. Nós vamos fazer disso algo positivo. O poder é você praticamente querer impor algo, não é? Então, assim, tenha assim força a hora que você tiver que ter força, consiga falar, olha, agora eu dou conta, deixa isso comigo, a bola é minha, né? Deixa que eu lugar, vou né? assumir isso aqui, vai ser uma coisa bacana, sem uma imposição. Simplesmente faça, né?
vai e faz. Tenta, né? Exatamente. Vai, tenta fazer, tenta conseguir. João, é incrível, mas olha, se eu te mostrar o reloginho ali... São 15 para as 4 e a gente tem a impressão rápido, que isso aqui, olha, foi muito rápido, mas foi muito bom, gente. Eu adorei poder conversar, poder trazer essa visão, o lado B da história, como a gente fala, né? Para poder mostrar como que as relações podem ser construídas de várias formas. Isso é muito legal. Vocês gostaram desse conteúdo? Eu adorei. Mas ninguém sai daqui sem responder 3 perguntinhas básicas, né, João? Acho que você sabe disso. João, uma fala bem bacana para esses pais, algo que venha a mostrar essa capacidade de assumir, sim, o controle. Uma frase, uma dica de um livro, o que você achar que Bom, eu acho que assim, uma frase que me vem agora, você perguntando assim, pai, você é insubstituível. Insubstituível. O seu papel, ninguém vai poder fazer para aquela criança, só você. Ai, que legal. Muito bom. E é mesmo, é mesmo. Uma dica de um livro, de um filme que você gostaria, se você tiver uma dica de uma situação. Eu acho que, eu não consigo lembrar agora de um livro exatamente, uma situação exatamente, mas talvez busque junto da sua esposa, né? Assim, busquem juntos informação, material, né? sobre esse assunto, de uma maneira leve, sabe? Estuda junto, né? Compartilha. Por exemplo, compartilhar esse podcast, viu? Perfeito. João, onde as pessoas encontram você? Dê o canal, dê a forma como as pessoas podem entrar em contato, perguntar alguma coisa, entrar em acesso a tudo aquilo que você pode proporcionar. Sim. De legal. Bom, acho que um canal bom, que é o mais atualizado, assim, é o próprio Instagram, né? Que é João Wilkinson. Vai estar escrito aqui no... Né? Vai estar escrito aqui no final, na descrição. João Wilkinson. E aí eu vou lembrar de isso é em primeira mão, a gente comentou antes sobre a questão de treinamento comportamental, né? Então eu e uma grande amiga, a Mari Prioto, que já esteve aqui no seu... Maravilhosa. Né, no seu podcast. Que maravilhosa. Nós estamos aqui, né? Então nós vamos começar, é um projeto novo, que a gente vai trabalhar justamente nesse modelo de treinamento comportamental. Vai ser um workshop que vai acontecer no final de maio, dia 25 de maio. Estou falando aqui em primeira mão, porque delícia. As inscrições vão começar segunda-feira. Segunda-feira agora, vocês encontram informação no meu Instagram. E é um workshop que vai falar sobre coragem. Então nós vamos trabalhar bloqueios, né? O que impede você de viver uma vida com presença? Será que você vive no piloto automático? Então como é que seria sair disso? Perceber a sua identidade, né? Avançar e por aí vai. Telefone, quer passar algum contato? Posso passar o meu contato, lembrando, né, Esther, que eu atendo online, né, muito online, pessoas do mundo todo, e presencialmente aqui em Indaiatuba. Então o meu contato é 21 96767 4030. E pelo Instagram também, eu estou sempre lá, podem mandar, né, mensagens, que vai ser um prazer responder. João, foi um prazer receber você aqui, foi muito legal, acho que a conversa foi deliciosa, eu acho que a gente conseguiu trazer uma mensagem bacana, trazer informações especiais. Olha, gente, foi muito legal. Procurem sim, podem procurar o João. E da mesma forma, tragam dicas para mim. Se vocês quiserem saber de algum assunto, quiserem ouvir alguma informação diferente, deixa aqui, deixa no canal, inscrito. Olha, Esther, gostaria de saber sobre tal coisa. Enfim, sabe por quê? Porque a gente precisa dividir isso mesmo. Quero saber, estou no caminho certo? É isso mesmo que esse canal tem que trazer? São essas as informações que vocês gostariam de ouvir? Para mim vai ser uma maravilha poder atendê-los e, ao mesmo tempo, compartilhar, dividir. É muito bom dividir informação, é muito bom dividir conhecimento. Mãe que se informa, pai que se informa, transforma preocupação em sabedoria, sempre assim. Eu tô aqui nesse canal, né, no YouTube, Preocupações de Mãe, e no Instagram, @Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha, e eu espero mesmo que vocês tenham adorado. Compartilhem que vai ser muito bom. Tenho certeza que vai ajudar bastante pai, tenho certeza que vai ajudar bastante mãe.
Muito obrigada. Quarta-feira estamos aqui e juntos para vocês ouvirem essa entrevista delícia, tá bom? Gente, muito obrigada. Até mais.